Oi, bom dia. Olha uma reflexão para a semana aí. Bom, o que a gente pode desejar por essa semana, hein? Deixa eu pensar. Paz. Muita gente busca, muita gente não tem. Muita gente quer saber o sentido da vida, a funcionalidade, e acha que esse caminho vai te dar paz. Muita gente também acredita que paz é sossego. Mas a paz é realmente isso? O que é a paz? A paz seria talvez não carregar um fardo, um cansaço. A paz seria talvez prosperidade, amor e zelo, porque são 3 letras. Bom, vamos pensar comigo. O que te daria paz hoje, para seguir a semana? O que te daria um conforto melhor? Algo para não se preocupar. Porque hoje em dia somos cronicamente estressados, né? Temos no Brasil hoje o maior índice, temos um pico de ansiedade extremamente alto. Porém, por outro lado, também somos o país mais depressivo do mundo. Claro que a gente tem que pegar essa depreciação como melancolia, a gente tem que pegar como angústia, a gente tem que pegar como uma auto-tristeza e também a depressão que vem crescendo. Mas por que está acontecendo isso, hein? Vamos lá. A primeira base, eu falei esses dias sobre algo pessoal. Havendo esse algo pessoal, temos um meio que nos altera. Temos família, temos rodas. Como assim rodas? Rodas, nichos de colegagens, amizades. E não esquecendo que isso tudo vem sistematizado, sabe? E a gente tem que olhar lá na ponta. A ponta é que precisa de paz. A ponta, diria eu ou diria você. Você vai concordar comigo? Se não concordar também, pensa. Vamos numa linha de essência. Né? Essência que vai trazer um bem, não só pessoal, mas interpessoal também. Coletivo. Viver em sociedade, viver em civilização é isso. E a gente esquece, sabe? A gente às vezes está no primitivo, mas a gente esquece que tem que ser requintado, tem que ser de uma classe. Então vamos lá, pensa comigo. Paz, lá na ponta, a criminologia fala o que? Que lá da ponta, lá de um crime organizado, tem um crime desorganizado. Ou seja, vai gerando fatores de crime, fatores criminosos. Esses fatores vão virando relatos, fatos. E aí temos todo o embasamento jurídico e sociológico para descrever. E eu não quero chegar aí, eu quero chegar na paz. Você está querendo saber de paz? Eu também, todo mundo, para seguir a semana. E a gente tem que ver numa noção de brasileiro. A gente vê todo dia notícias, todo dia reportagens, todo dia proclamas. Já não basta os nossos, mas nós temos. E isso vai... cai uma pancada na gente. E a gente tem que... O brasileiro já vive de pancada demais. É ou não é? Nós que trabalhamos, produzimos, pagamos impostos. Por outro lado, quem não tem a oportunidade e está nesse meio também, porque consome e tudo mais, é pagador de impostos. Por outro lado, alguém que lucra mais, mas também é pagador de impostos. Agora, quem é mais privilegiado? Quem é? A gente vai descobrir também, porque isso faz parte da paz. Se a gente não organizar todo um sistema, a batida é para doer. Sabe, toda batida dói. Eu falei esses dias, todo impacto é trauma. Nem todo trauma é ruim. Porém, a trauma que é traumático, biopsicossocial, sabe? E isso a gente tem que falar de posicionamento também. A gente tem que citar que quando dói no bolso, dói no coração. Porque o dar, presentear, é uma das 5 linguagens de amor. Porque há um sacrifício em fazer pelo outro. Não estou falando de rosas, não estou falando disso ou daquilo. Estou falando de dar agrados, de dar uma melhor condição, sabe? E a gente às vezes esquece isso. A gente esquece que para a gente ter um essencialismo para o existencialismo, a gente precisa ter um materialismo. E a gente não tem por 3 coisas. Nós temos a pior doença, nós temos o pior problema e nós temos... nós temos
maior violência. Mas como assim? Que coisa é essa? Eu vou falar pra vocês, não é surpresa pra ninguém. Nosso miolo problemático, ele tá atolado na corrupção. A corrupção tá aí todos os dias. A corrupção, ela vem, ela envenena, ela intoxica, sabe? Você tá comendo coisas hoje que, vamos lá, não te faz bem, mas você não se dá conta. E aí você está inflamado e não sabe, você está intoxicado e não sabe. E desintoxicar é ruim. É bom pro depois, mas o momento, o processo, ele é ruim. Ele é drástico, ele tem que vir com decisão, ele tem que vir com posicionamento, seja ele até firme. Não dá pra gente reduzir os danos. Não dá pra gente pensar que vai amolecer uma decisão. Ou a gente é teimoso para aceitar e dar um passo à frente, ou não é. Assim é a vida. E a vida, ela só se mexe, só impacta outras vidas assim. Então, voltando, o pior problema, o que afeta o ecossistema e tudo mais, a gente tem ouvido falar aí, a gente falando de paz, um mundo em batalhas, em guerras, em discussões, sabe? Um mundo que, pense comigo, homens velhos, gagais, interesseiros, homens de colarinho que acham que mandam, de picuinha. A picuinha, sabe? Para explicar isso, a picuinha, a teimosia, os caquéticos, sabe? Inflamados, ele sai da parte de civilização. Você tem que pegar comigo qual que é a principal intenção do país pra gente jogar para nossa vida. Seria palavras erradas? Bom dia, bom dia. Seria o quê? Amaciar, tudo mais. O antigo que estava lá falou também que o país está preparado para entrar. Esse também fala de forma brincalhona também, que, sabe? Nós não temos direita e esquerda no Brasil, você sabe disso. Não há direita e esquerda, há uma ideia de direita e esquerda, sabe? A gente tem que ter um marco centralizador, porque o Brasil, ele não é esquerda e direita, ele é pós isso. O Brasil é um país novo, país oficialmente descoberto em tal ano, e vem a ser um trabalho civilizatório, dominador, e a gente tem que rever tudo isso e concentrar uma ideia. Pensa comigo. Continuando, vamos lá, vamos pensar comigo, gente. A paz, ela, mundial principalmente, ela não pode se definir com um bando de velho querendo colocar novo pra guerra e danificando o vulnerável. Isso é meio, sabe, é meio impostor. Deixa eu botar aqui esse celular pra ficar melhor. Não, você não cansa por essa. Então pensa comigo. Vamos lá. Essa câmerazinha aqui, pronto. A guerra não pode se definir isso. As pessoas, uma civilização, um comando, uma ordem, sabe? É muita mesquinhez. É muito jogo de poder e ver quem é o mais forte. Isso é coisa de criança. Sabe o que é isso? É gente que não faz terapia, é gente que não se cuida, é gente que, infelizmente, confia no próprio instinto, segue o coração, mas não se deixa de ficar com um medo, um recalque. A psicanálise vai explicar muito isso. E fora que isso vem de um conjunto de batalhas, um conjunto de picuinhas, até uma picuinha maior. E não se pode definir assim, sabe? Um marco histórico. Porque atualmente, em pleno século XXI, né, 2025, pós-Cristo, pensa comigo. Nosso interesse deveria ser mercado, deveria ser economia, deveria ser globalização,
E eu, como bom estadista, eu digo mais, a América do Sul deveria ser brasileira, não o Brasil sustentar a América do Sul. Muita gente vai vir para cima de mim agora, mas politicamente, a gente que fez gestão pública, a gente fez economia, olha, num dimensionamento, os países dependem do Brasil. E o retorno é muito pouco, tanto que gera dívida. O Brasil tem dívida hoje internacional, tem também recursos para cumprir essa dívida, tem também uma alta distribuição que pode ser feita e tem uma alta arrecadação. A distribuição sendo feita para investimentos, ela atrai um solucionamento de dívidas mais prévio. E aí vai acabando esse acúmulo de juros, essa coisa absurda, porque não se vai aguentar essa bola de neve só crescendo. Mas pensa comigo, vamos lá, chega pra cá, corta pra mim. A tendenciosidade, ela deveria ser, principalmente por investimentos, sabe? Se o tanto de corrupção, tanto de arrecadação e tudo mais fosse para saúde, educação e tudo mais, nós temos hoje analfabetos funcionais no Brasil, em grande escala, nós temos maior nível de corrupção, nós somos um país baixo em democracia, não é um país democrático, mas nós somos baixos, nós temos um índice baixíssimo de democracia, nós somos um dos países mais violentos do mundo. Gente, é praticamente comparado a Israel, comparado a Irã, aqueles países lá do Oriente. Por que isso tudo? Nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, pura beleza, como diz a música. Como assim? Nós temos uma alta população, sim, nós temos que dar um jeito na população. Nós temos que embasar políticas. Nós temos escândalos que até a própria sociedade ela vai minar em famosos, sabe? 1% da população brasileira tem uma dimensão midiática famosa. E aí há uma separação de cantor e influencer. O povo dá mais atenção do que um escândalo de corrupção. Pera aí, coisa errada aí. É o povo que está gostando do crime. E pensem comigo, isso não leva a lugar nenhum. Então nós vemos uma altíssima, aumenta, vai aqui, vai ali. Vê bem, não é normal, não é saudável isso. O país é como um corpo humano. Se você não cuidar bem, ele se deteriora. Então nós temos um país que é drasticamente digno de uma pessoa para UTI. Vamos encaminhar para UTI. Por que não foi ainda? Ir lá fazer tudo que é necessário, sem direito de opção de escolha. E aí nós vamos lidar com políticas públicas, nós vamos lidar com leis, sabe? Não adianta ter tanta lei em desvantagem. Nós temos que proporcionar algo legítimo. Então nós temos que mudar. Infelizmente, início é drástico, mas tem que ser feito. O que quebra o Brasil não é o empresário que investe aqui, emprega aqui e a partir dos recursos naturais daqui paga, né, dá uma devolutiva ao Estado. O problema do Brasil não é o pobre, porque nós vemos um menor índice de assistência social investido. Nós vemos poucos pobres. Não, tá. Porque pobreza, ela não pode ser qualificada a sobrevivência. Nós temos vários sim lutando para sobreviver. E isso é vergonhoso para um país que deveria ser a primeira potência mundial nos dias de hoje. Porque não tem furacão, não tem tsunami, não tem nada. Aqui nós só temos o problema minado da corrupção. Aí você vai falar, mas o povo é porque lá em cima é. Tem um ponto inicial nisso aí. Pensa comigo. Nós temos um alto escalão nos 3 poderes que são criminosos, que vem de uma sistematização que quebra isso.
Então isso que inflama, é isso que é o problemático. Então tem que haver regulações firmes, posicionamentos, infelizmente, de início não democrático. Porque o tratamento é um só, injeção na veia. É internação. É fazer exame. É passar por um tratamento acompanhado. E depois ele toca sozinho, vira independente, fica bonitinho. A gente tem que deixar bonitinho para todo mundo. Dá para fazer porque é riquíssimo, não estão falando de países pequenos. E cara, como bom estadista, tem que se dominar. América do Sul, ali, Paraguai, Uruguai, eu acho, não tenho certeza, porque é muito investimento em países que não dão retorno. Então, esse deve ser o nosso posicionamento. É uma impressão de país grande, sabe? E isso reflete mundialmente. E a gente fala para quem é brasileiro, nascido aqui, também quem está de lá para cá 2 anos ou mais morando aqui, né, já construiu família, já está com raiz aqui. A gente fala para essas pessoas, olha, o que emana a principal problemática de estresse é os 3 poderes absurdos. É o que a gente precisa regular. E regular em ações para gerar políticas públicas. E aí o país vai começar a refletir em paz. Aí vai diminuindo. Inflação não vira medo. E se dá tudo caro, muda a partir de você. Tenha paz a partir de você, mas não se esqueça que você faz parte. Então todos que fazem parte tem que ser valorizado, tem que produzir e ver a realização. E apesar de agora todo mundo precisar de injeção, você precisa refletir. O querer é maior, com escolhas, com sabedoria, porque a gente nunca para de aprender nessa vida. Enquanto viver, é escolher, é ter consequências disso, e que as consequências sejam boas, que a sua política de vida seja boa, e que a política de vida do Brasil sobreviva. Porque chega de picuinha, está na hora de posicionamento firme, liberdade de verdade, economia que não mia, e principalmente política assertiva. Uma ótima semana. Não pense sobre isso, faça. Hora de botar em prática muita coisa. Isso vai te dar paz, tenha certeza. Se inscreva no meu canal e vamos juntos, escrevendo cada vez mais um novo dia. Papai do Céu abençoe a cada um. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e abençoe. E que o grande Deus, Yahvé, seja o Pai nosso que está no céu sempre. Que seja santificado o seu nome sempre. Que por infinita misericórdia e graça nos tem em teu reino, seja sempre feita a sua vontade, porque é melhor que tem, que a gente ainda desconhece. E que seja a sintonia terra e céu, que não falte pão, alimento em nossas vidas. Sempre haja perdão, remissão. E que não nos deixe cair, nem tropeçar em algum mal, e que afaste todo mal. Amém. Um abraço, gente. Tamo junto. Segundou, não se esqueça de respirar. Partiu?